Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um capítulo da nossa série sobre ciência espiritual. No capítulo de hoje, eu vou compartilhar com vocês algo muito importante. 3 eventos cósmicos que ocorrem todo ano nesta época. E esses 3 eventos marcaram profundamente a nossa humanidade, a ponto de se transformarem em 3 grandes celebrações. Antes de continuar, eu gostaria de chamar a atenção de todos que o capítulo de hoje explica sobre esses 3 eventos. Mas vocês podem levar essa informação da teoria para a prática. Isso vamos comentar hoje, mas no dia 30 de dezembro vou subir um vídeo com uma meditação guiada para ser praticado no dia 31. Essa meditação só é válida para o dia 31 de dezembro. Então, vou subir no dia 30 e vocês, se estiverem interessados, procurem um momento ao longo do dia 31 para fazer um pequeno recolhimento e essa meditação que realmente é de grande valor, não somente para a nossa jornada individual, mas também para toda a humanidade. Então, a explicação de hoje vai ajudar a cada um de vocês a entender a importância do dia 31 de dezembro. E aí fica a critério de cada um se vocês se interessam em fazer a meditação ou não, mas eu só vou ressaltar a meditação que eu vou subir no dia 30 para o YouTube só funciona, só tem validade se for feita no dia 31, a qualquer momento do dia 31. Ok? Muito bem, gente, então vamos lá. Como já falei, o tema de hoje, desse nosso 12º episódio, é explicarmos o que são as grandes festas da humanidade. Existem 3 grandes celebrações, e essas celebrações, elas definem o que somos, nos definem como membros de um corpo chamado humanidade. Essas festas existem há milênios, muito antes de registros históricos serem gravados. E sempre foram celebradas no final do que hoje chamamos mês de dezembro, início do mês de janeiro. Astronomicamente ou astrologicamente, elas são celebradas ao longo do signo de Capricórnio. E volto a repetir, essas festas transcendem religiões, transcendem épocas e culturas diferentes. Elas sempre foram celebradas, mas de acordo com a característica daquele povo, daquela religião, essas festas foram denominadas com nomes diferentes. Mas elas fazem parte da tradição original da humanidade. Essas grandes festas celebram nossas principais virtudes. Que virtudes são essas? Você sabe, de acordo com a tradição cristã,
essas virtudes receberam uma denominação. Elas são chamadas de virtudes teologais. Quer dizer, são virtudes emanadas do Criador. Mas em outras culturas, elas simplesmente são celebradas como virtudes sem nenhuma outra associação. Essas virtudes são a virtude da caridade, representada simbolicamente pelo cálice, ou uma mão oferecendo um cálice, a virtude da esperança, representada por uma âncora, e a virtude da fé, representada por uma cruz. Volto a dizer, o símbolo da cruz é muito anterior ao cristianismo. Ela se perde, esse símbolo se perde na noite dos tempos. Então, a cruz não é, embora hoje em dia seja diretamente associada ao cristianismo, quer dizer que esse é um símbolo que transcende, porque é muito mais antigo. A importância do signo de Capricórnio. Nos capítulos anteriores, mais especificamente o capítulo 7 e o capítulo 11, nós falamos da história do exílio da humanidade, da sua pátria de origem, e a nossa chegada aqui no planeta Terra para experimentar, para vivenciar as lições que nos são oferecidas aqui. Lições importantíssimas para o nosso crescimento e evolução. Então, quando a nossa humanidade foi exilada da nossa pátria de origem, a região em torno da Estrela Vega, o contingente de espíritos humanos chegaram aqui, nessa região zodiacal, chegaram aqui especificamente na Terra, através do signo de Sagitário. Astronomicamente, o coração da nossa galáxia se encontra no signo de Sagitário, nas proximidades dos 27 graus de Sagitário. Muito bem. Então, metaforicamente, chegamos na manifestação no signo de Sagitário. Fim de novembro, início de dezembro. Fim do outono. E a primeira aprovação que nos foi oferecida foi justamente a que nos proporciona o signo de Capricórnio. O inverno, as intempéries climáticas, as intempéries da natureza, nos guiando para um aprendizado, talvez não muito agradável, mas que é o aprendizado de adaptar-se para sobreviver, que é o que a humanidade precisou fazer, tendo em vista que, antes de chegarmos aqui, a nossa experiência não tinha no currículo a vivência em corpo físico. Então, as agruras que o corpo físico sofre durante a manifestação era o tipo de experiência totalmente desconhecida para o ser humano. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, assistam o episódio 11 e, se quiserem mais detalhes, assistam o episódio 7 da nossa série. Então, o que nós sabemos do signo de Capricórnio? O signo de Capricórnio é o 10º signo do zodíaco. E, no hemisfério norte, o signo de Capricórnio rege o período mais inóspito do ano, que é o inverno.
um período de frio e de escuridão. A lição de Capricórnio é aprender a usar todos os recursos disponíveis, não somente para sobreviver, mas também para prosperar. A humanidade recém-chegada, simbolicamente na escola do zodíaco, teve que aprender a sobreviver e enfrentar as provações com ânimo e espírito elevado. Para isso, as virtudes de fé, esperança e caridade foram essenciais. Provavelmente, muitas pessoas que vivem no hemisfério sul podem não estar entendendo todo esse ênfase que se dá ao signo de Capricórnio. Mas é importante salientar que a humanidade se estruturou e se desenvolveu culturalmente no hemisfério norte. Por isso que a tradição voltada para os ciclos da natureza estão associadas a esses ciclos como ocorrem no hemisfério norte. E outro fator relevante é que 90%, quase 91% da população do planeta vive no hemisfério norte. Então, como nós estamos vivenciando essa experiência como humanidade de uma forma unificada, porque a humanidade é um corpo, somos profundamente tocados, afetados, inspirados justamente pela essa tradição que foi construída baseada na experiência vivida nesse hemisfério norte. Falando sobre a primeira experiência, ou a primeira virtude, a virtude da fé. Todas as religiões insistem que devemos desenvolver uma fé profunda e absoluta no nosso Criador. Mas nós que estudamos ciência espiritual, eu já falei para vocês lá no início, nos primeiros episódios dessa série, que espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. Porque espiritualidade é uma jornada individual, enquanto religiosidade é uma jornada coletiva. Então, em função disso, os estudos de ciência espiritual nos ensinam que, antes de tudo, devemos cultivar e desenvolver uma profunda fé em nós mesmos. Pois, além de estarmos sempre ligados à consciência do Criador, vamos aprender que o nosso corpo é a morada do divino. Então, o nosso corpo tem um valor único. Em muitas tradições, essa representação da fé em si mesmo está associada à consciência de que levamos a divindade em nosso coração. Como nessa imagem que vem da Índia, onde Hanuman abre o peito e mostra o casal divino habitando o seu coração. Essa celebração da fé, e volto a dizer, é mais importante e, acima de tudo, desenvolvermos a fé em nós mesmos, acreditarmos em nós mesmos, confiarmos em nós mesmos. Essa celebração ocorre no dia 25 de dezembro. Por quê? No dia 25 de dezembro, nós temos 4 dias passados do solstício de inverno. Nos tempos pré-históricos, a humanidade ia acompanhando a diminuição da luz e do calor do sol durante todo o outono. Cada dia ficava mais frio, cada dia o sol surgia mais tarde e desaparecia mais cedo. Então, quando chega no solstício de inverno, dia 21 de dezembro, nós temos a noite mais longa.
4 dias depois, as pessoas se davam conta, mesmo não tendo instrumentos de medição, que as noites não continuavam a prosperar, que as noites não continuavam a aumentar, tornar-se mais longas. Por isso que, nessa data, passando o solstício, era motivo de celebração, porque no entendimento deles isso significava que a noite não ia vencer essa batalha contra a luz e dominar tudo. Então, essa primeira celebração era a celebração de ter fé que as coisas não continuarão se tornando mais difíceis. No norte da Europa, esta celebração era chamada Iule. E para os romanos, era chamada Natalis Solis Invictus. O nascimento do Sol Invencível. E no Oriente Próximo, o nascimento de Mitra, assim como no Egito, era celebrado o nascimento de Horus, o elemento filho da Trindade sagrada do Egito. A celebração da fé e o cristianismo. No trabalho de cristianização do mundo romano, a Igreja adotou a data 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, embora historicamente fosse muito pouco provável que isso tenha ocorrido. Vamos analisar o ponto de vista histórico. Os registros da Bíblia dizem que Jesus nasceu em Belém porque Maria e José tiveram que viajar para o local de origem deles em função do censo romano. Ora, gente, os romanos, organizados como eram, eles nunca iam marcar um censo para o início do inverno, onde as dificuldades de deslocamento seriam muito grandes. E as populações que se deslocassem teriam dificuldade não somente no próprio deslocamento, como no encontrar abrigo e alimento. Então, os censos do Império Romano sempre eram agendados para períodos onde a movimentação fosse facilitada pelas condições do tempo. Então, Jesus nunca nasceu no início do inverno. Provavelmente, é mais provável que ele tenha nascido entre março e abril. Mas isso não veio ao caso. A igreja, ela simplesmente fez uma adaptação. Como o mundo romano já celebrava a data de 25 de dezembro como o dia do nascimento do Sol Invencível, eles simplesmente fizeram um sincretismo, uma adaptação, tendo em vista que Jesus é um símbolo solar, associando o seu nascimento com o nascimento do Sol Invencível. No simbolismo esotérico, se diz que o nascimento ocorre quando reconhecemos que o Cristo habita em nosso coração. Isso é o nascimento do nosso individual Cristo interno, que é celebrado nessa data. Então, gente, essa data é uma data onde a experiência tem que ser vivenciada individualmente. Então, se vocês quiserem fazer uma celebração, se vocês quiserem fazer algo dedicado a essa festa da fé, eu os aconselho a praticar a meditação que está disponível no episódio 9, onde ensina a nós levarmos a nossa consciência ao templo sagrado do coração, e aí chegando, fazer uma oração ao divino que habita dentro de nós. Essa é uma dica, se vocês quiserem, e volto a dizer, essa experiência é uma experiência individual, por isso que nós não teremos uma meditação guiada para o dia 31, mas se quiserem, vocês já podem utilizar
a meditação gravada no episódio 9. A segunda celebração é chamada Festa da Esperança, ocorre dia 31 de dezembro. Essa celebração ocorre no último dia do ano, data dedicada ao deus Janus, aquele que vislumbrava o passado e o futuro, porque ele tinha duas faces, um olhando para o futuro e outro para o passado. Era também a divindade consagrada às colheitas, à proteção das cidades, por isso que ele levava sempre uma chave, as chaves dos portões das cidades muradas. E então, o que acontece? Essa celebração ocorre nas vésperas do início do mês de janeiro, o mês dedicado a Janus. Graças ao mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje, mesmo as culturas que têm como início do ano outras datas, acabam entrando nesse espírito comemorativo e fazem suas celebrações. No dia 31, a televisão mostra festival de fogos na entrada do ano ao redor do planeta. Em todos os países, todas as culturas, mesmo aquelas que celebram o início do ano noutra data. É um momento de final de ciclo, começo de outro. E o que acontece quando estamos diante do novo? Nós esperamos que o novo seja melhor. Então, vejam, a esperança é um sentimento altamente democrático. Todas as pessoas sentem, independente de estado social, de credo religioso. A esperança é inata ao ser humano. E veja que nós temos até esse dito, a esperança é a última que morre, porque mesmo enfermo, no pior estado que esteja, ele sempre tem esperança de melhorar. Então, essa é uma substância de altíssima espiritualidade produzida pelo ser humano, seja ele ligado a diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes estados sociais, níveis sociais, ela está presente no âmago do ser humano. E sempre que estamos na véspera do novo, é uma tendência inata produzir essa substância vibracional verde, luminosa e verde, que é as vibrações da esperança. E por isso que isso é tão importante, porque isso unifica a humanidade. No dia 31 de dezembro, toda a humanidade é unificada pela energia produzida individualmente por cada um de nós. Essa é a grande relevância do dia 31. O nascimento da esperança. Agora vamos ver historicamente. Nessa data, já é passado uma semana depois do dia 25, e já é perceptível que não somente as noites não vão continuar crescendo, mas já se nota a diminuição das noites e o crescimento do período de luz do dia. E isso faz com que cresça a esperança de que as agruras do inverno um dia terminarão. A chama da esperança é aquela que nos convida a acreditar que o melhor sempre vai acontecer. E essa chama, no dia 31, começava a expandir-se, porque já era visível que os dias estavam aumentando o seu tempo e as noites reduzindo. No dia 6 de janeiro, é celebrada a última dessas 3 festas da humanidade, é a festa da caridade. Na noite de 6 para 7 de janeiro, se encerravam as festividades de Uli, que iniciavam o solstício de inverno. Nessa data, com as noites cada vez menores, estava garantido que o inverno um dia terminaria. E nessa ocasião, as famílias faziam um inventário das reservas de alimento
e compartilhava o excedente com aqueles menos afortunados. Essa prática se transformou na festa da troca dos presentes. Na tradição cristã, esta festa está associada à chegada dos 3 reis magos, aonde estava Jesus. E ao encontrá-lo, presenteavam Jesus com incenso, ouro e mirra. Presentes para o corpo, a mente e para o espírito. Então, vejam bem, hoje em dia as coisas já estão mudando. Por interesses econômicos, por outros fatores, se unificou tudo no dia 25 de dezembro. Então, dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, e é o dia que nós trocamos presentes. Isso é uma coisa bem mais recente, em função realmente dos interesses econômicos, mas no passado não muito distante, o dia da troca de presentes era no dia 6 de janeiro. Em função desse significado profundo e mais antigo. Então, as dimensões das 3 celebrações. Então, as 3 festas refletem 3 dimensões fundamentais da manifestação humana aqui no planeta. A dimensão do espírito está associada à fé, à festa da fé. É uma festa individual. A dimensão da mente está associada à festa da esperança. E essa é uma celebração coletiva. Basta ver o que acontece dia 31. As pessoas saem às ruas, há música, há fogos de artifício, há muita celebração, muita confraternização. E a dimensão do corpo é celebrada na festa da caridade. Essa é uma tradição que já está sendo um pouco perdida, porque foi integrada dia 25, mas é quando as famílias se reuniam, havia uma refeição mais farta, e onde havia também, claro, a troca de presentes. Muito bem. Agora vamos falar sobre a celebração da esperança, a festa da esperança. Na dimensão sutil, na dimensão espiritual, algo tremendo, de tremendo poder e valor acontece no dia 31. Eu já falei para vocês o que é. O espírito humano produz de uma forma inata esse sentimento de esperança. Todos nós esperamos que o ano que vem seja melhor que esse, que tenhamos mais saúde, que sejamos mais prósperos. Enfim, esperamos coisas boas, que coisas boas aconteçam. Isso é a mola da produção dessa energia verdosa que é produzida a partir do nosso chakra cardíaco. Mas nos planos superiores, nos planos espirituais, há muito mais do que isso. No episódio passado, eu falei para vocês de que na estrela Sírius existem consciências multidimensionais de altíssimo grau de entendimento e sabedoria que se interessam pela humanidade. Mais do que isso, estão nos cuidando, nos inspirando e nos animando a seguir essa jornada de crescimento para que possamos voltar ao nível de consciência original e, com isso, ter o direito de voltar ao nosso lar de origem e continuar nesse nosso caminho evolutivo a partir de lá.
Então, essas grandes consciências, elas estão sempre observando as atividades humanas aqui no planeta. E eles dedicam quase uma semana a avaliar o que acontece aqui na Terra, a estudar as atividades humanas no planeta e traçar planos para ajudar a humanidade a continuar na sua jornada de crescimento, de aprofundamento de consciência. E esse período de estudo e avaliação para ajudar a humanidade ocorre justamente entre o dia 1º e o dia 6 de janeiro. Então, nesses dias, as consciências humanas mais elevadas, mais desenvolvidas, são convidadas a ir até Sírios em estado meditativo e participar desse evento, que é um evento de celebração, mas também um evento de planejamento. Então, as grandes consciências humanas, encarnadas ou não, aqueles seres que nós chamamos de mestres de sabedoria, que estão guiando os destinos da humanidade, além dos seres humanos que estão nessa jornada de crescimento espiritual e já alcançaram um determinado grau de compreensão, todos esses seres são convidados a ir a Sírios para participar deste evento. Então, durante essa preparação, no dia 31, que é o dia onde essas grandes consciências, grandes líderes da espiritualidade humana se reúnem para ir meditativamente até Sírios, essas grandes consciências fazem um percorrido por toda a superfície do planeta, recolhendo essa substância maravilhosa, que é a substância da esperança, e como que nesse processo de recolher a esperança, dar-lhe um formato de um grande buquê de luz que eles levarão a Sírios como uma demonstração da capacidade de produção espirituais que a humanidade tem. Então, no dia 31, ocorre essa grande colheita. E essa colheita cria justamente esse grande buquê de luz, flores de luz recolhidas por essas grandes consciências, que serão levadas com simplesmente uma demonstração que a humanidade tem produzido coisas boas. Então, nessa data, nós podemos ser obreiros desse trabalho. Nós podemos reservar um tempinho, meia hora, para, num estado meditativo, conectar com o nosso centro de espiritualidade, que é o Templo Sagrado do Coração, e ali amplificar essa produção da substância da esperança. E, além disso, ajudar nesse processo meditativo em recolher essa substância do nosso entorno para oferecer aos nossos guias, maravilhosos guias da humanidade, para que eles levem para esse grande convenção, esse grande congresso, celebração que ocorre em Sírios durante a primeira semana do ano. E isso é realmente levado para Sírios. Para ser mais exato, para a estrela Sirius A, onde essas consciências multidimensionais estão reunidas. E ali, ao longo dessa semana, em Sirius A, essas grandes consciências
de espíritos guardiões da humanidade se reúnem para tecer planos para o ano que está para iniciar. E são planos que nos ajudarão certamente a enfrentar os nossos desafios, trabalhar para que a nossa consciência desperte ou que a nossa consciência siga no caminho de crescimento, de forma que a evolução da humanidade siga em frente. Então, essa é a importância do dia 31. E nesse dia 31 nós podemos ser obreiros da luz, podemos ser obreiros de uma causa maravilhosa. Porque aí no dia 6 de janeiro, os nossos guias, nossos mestres vão trazer as bênçãos que foram produzidas em Sírios A, vão trazer as diretrizes que vão nos inspirar ao longo do próximo ano e vão despejar todas essas bênçãos como presentes para toda a humanidade no dia da festa da caridade, no dia 6 de janeiro. Então, meus queridos, esse é o período de celebração que tem uma altíssima e profunda dimensão espiritual. Então, não são só festas. Época de festas, o período de festas, e a gente pensa que é só coisas aqui terrenas. Não. No plano espiritual, nas dimensões espirituais, isso tem um grande valor. Então, eu convido todos vocês, no dia 31, reservar um tempinho, 30 minutos, creio que vai ser, e se recolher serenamente para praticar essa meditação que nós chamamos a Festa da Esperança. Esse trabalho vem sido realizado há aproximadamente 70 anos. Aqueles que me ensinaram, que compartilharam comigo seus conhecimentos de ciência espiritual, iniciaram essa celebração. E eu sigo em frente, mantendo viva esta chama. Então, todos vocês são muito bem-vindos ao dia 31. Procurem no YouTube, a partir do dia 30, final do dia 30 estará disponível a meditação vocês façam no momento que for mais adequado para vocês. Mas tem que ser no dia 31. Muito bem, gente, se vocês gostaram desse episódio, eu agradeço pela atenção até o momento, por me acompanharem até aqui o final, e não se esqueçam de deixar um like no vídeo, e se vocês tiverem interesse de assistir os capítulos anteriores, estar recebendo informações quando a gente sobe um novo episódio, vocês estão convidados a se inscreverem no meu canal. O nome do canal é Carlos Guterres, é o meu nome, e vocês podem procurar ali no YouTube. Muito obrigado a todos e até o dia 31. Um abração, gente.